E aí pessoal, tudo bem? Como é que tá? Na paz, saudações para você que está comigo. Marcelo Galvão e a aula e a matéria de História. É verdade. E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre a gênese do Renascimento Cultural. Gênese quer dizer a origem, né? O começo, né? Isso aí, Gênese, então, esse começo do Renascimento Cultural. Onde é que isso vai surgir, né? Como começou esse negócio, né? Esse negócio, né? Mas, pessoal, não é bem assim o negócio. Na verdade, envolvia dinheiro, envolvia financiamento, mas tem um detalhe aí, né? Embora envolvesse essas questões, é importante lembrar que o Renascimento Cultural, os artistas, né? Eles tinham um patrocinador, né? Que na época chamava de mecenas. Eu vou até falar disso aqui, tá? O mecenas era o que financiava o artista, né? Ele colocava ele embaixo da asinha dele aqui, ó, e vinha dizer: você tá comigo, não vou te abandonar. Grandes artistas como Michelangelo é um artista queridinho do clero católico, né? Então, o clero é mecenas de Michelangelo, né? Sandro Botticelli, né? Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donatello, são grandes nomes aí desse renascimento cultural. Então vamos lá, pessoal. Na última aula, segunda-feira, eu comecei falando sobre renascimento cultural, né? Falei de alguns aspectos desse renascimento, né? Mas vamos pensar aqui, onde surgiu o renascimento cultural? Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de renascimento cultural, ele vai surgir aqui, ó, em Itália, né? Então ele surgiu na Itália. Então, quando, pessoal, por volta do século XIV, né? Ok? Por volta do século XIV, então a gente vai ter o renascimento aqui, ó, do século XIV até o século XVII, mas o ápice dele, né, um grande momento, foi no século XVI. Anote isso aí, tá bem? Ó, um detalhe interessante aqui, ó, são essas cidades. Eu quero ter um nome disso aí, né? Essas cidades italianas aqui, ó: Gênova, Veneza, Florença e Roma. É exatamente Roma, né? Mas as principais, Gênova, Veneza e Florença. Agora, por que colocar essa quarta cidade aqui, ó, em Roma, né? Em Roma, por quê? Pessoal, Roma é a sede aí, ó, do centro, o coração do poder católico, né? Do poder religioso católico. Então, os papas, eles começaram também a investir fortemente, né? Lembra, né? Dos grandes indivíduos, uma das grandes classes sociais que era enriquecida muito na época medieval, enriqueceu muito na época medieval, e nessa fase de transição aí da época medieval para a época moderna, a Igreja Católica, ela tinha muitos recursos e ela começou a fazer isso quando começou a se construir o Vaticano, principalmente. Então ela queria embelezar o local, tá? Então Roma também participou, certo? Então essas cidades italianas aqui, Gênova, Veneza, Florença, tá? Elas estavam inteiramente enriquecidas na época. Olha aí, ó, muito dinheiro lá nessas cidades, principalmente porque as pessoas tinham enriquecido com o quê? Com o comércio do Oriente. Exatamente, o comércio do Oriente estava intimamente enriquecendo certas famílias. Que família é essa? A burguesia. Então, a classe envolvida aqui, ó, essa classe envolvida nessa questão do dinheiro, de uma classe social, né? A classe social aqui, ó, a classe social da burguesia. Lembra das aulas anteriores quando nós falamos da burguesia? Uma classe que estava enriquecendo bastante, né? Okay?
estavam com muito dinheiro, era uma classe que não era bem vista pela igreja, né? Lembra disso, né? Não era nossa, né? Lá no livro 2, né? Principalmente no último capítulo, fala muito dessa relação da burguesia, porque que ela não era bem vista pelo clero, pela nobreza, e como que ela fez a aliança com o monarca, né? Para que? Para se beneficiar. Lembra dessas questões? Tranquilo? Não? Não lembra não? Volta à aula, dá uma pausa nessa aula e volta para 2 aulas anteriores. 3 aulas anteriores, isso. Beleza? Que aí você vai ver falando sobre essa relação do monarca com o rei. Não, o monarca e a burguesia. O monarca e rei também. É a mesma pessoa. Né? Então essa classe social aqui estava muito enriquecida. Então a burguesia ela começou a investir, tá? Em quem? Os artistas, principalmente, tá? Para que eles fizessem obras enaltecendo a pessoa, né? É isso porque o renascimento cultural ele vai trazer umas questões interessantes. As ideias, como eu falo, renascimento, quer dizer, nascer de novo. Por isso que fala essa origem aqui, ela vai trazer o clássico, o pensamento clássico, tá? O renascimento vai estar envolvido com esse pensamento clássico. Que pensamento é esse? Pensa aqui. Clássico. Clássico quer dizer de antigo, né? Coisa bem antiga. Vamos lá. Pensou comigo aí? Beleza? Isso aí, parceiro. Muito bem, minha amiga. Isso aí. Grécia e Roma. Toma nota disso aí, tá? Grécia e Roma. Qual é esse pensamento clássico, né? As ideias do pensamento clássico, né? Então, ó, as ideias do pensamento clássico, né? Estavam presentes aí, ó. Estavam presentes onde? Presentes no Renascimento. É isso que a gente está construindo aqui, ó. Presentes no Renascimento. As ideias do Renascimento. Cimento que? Cultural, né? Cultural, lembra? Renascimento cultural, renascimento urbano e renascimento comercial, né? Cultural, esse grande ápice, né? O renascimento urbano, o Burgos, as cidades medievais, né? A burguesia, não é isso? E o renascimento comercial? O renascimento comercial começa a surgir as rotas comerciais, né? Eles começam a enriquecer com o comércio do Oriente, as rotas terrestres, as rotas marítimas, Portugal, Holanda, Espanha, né? Que não era Holanda, era Países Baixos, né? Fazendo parte, e é claro, as cidades italianas aqui, ó, fazendo parte desse comércio. Quando eu falo dessas ideias do pensamento clássico, aqui, eu vou até grifar para você vai grifar comigo aí também, ó. Quem é dessas ideias do pensamento clássico presente aqui, ó? Coloca de outra cor aí, tá bem? Coloca aí, ó. Grécia, e Roma. Isso aí. Grécia e Roma faziam parte desse pensamento, né? É verdade, né? Interessante aí, né? Nessa questão de Grécia e Roma, né? Por quê? Porque quando a gente fala, pessoal, dessa relação aí, o que você vai pensar? Tá? Pensa comigo aqui, dá uma olhada. Você vai dar uma começar a pensar o seguinte: o que essa questão, o que isso, Marcelo, influenciou para mim aqui? Me fala aí, pessoal. Vamos aqui pensar aquele assunto lá do 6º ano. O que a Grécia influenciou? A filosofia, né? A Grécia influenciou nas artes, na própria forma de governo, a democracia. E Roma, me dá aí uma ideia. O que Roma? A nossa própria língua, cara. O português é uma língua neolatina. A nossa república é uma ideia romana. Então
você vai pensar, nossa, sério? Então isso faz parte do que Roma e do que Grécia criaram lá na antiguidade, séculos e séculos antes de Cristo, que se faz presente no século XXI. Então, essas ideias aqui que estavam presentes também nas artes lá do século XIV, lá do século XVII, também faz parte das nossas artes hoje também, tá? Então você vai pensar, nossa, então essa questão do classicismo, né? Classicismo clássico, né? Faz-se presente aqui também nas ideias de Grécia e Roma. Tanto, né, você vai ver na imagem aqui agora, né, essa imagem aqui e agora, você vai observar que é uma obra do Sandro Botticelli, né, chamada Nascimento de Vênus. Ok? Você observa a obra aí, ó, você vai observar que tem elementos da Grécia, tem elementos de Roma, beleza? Dá uma olhada na obra aí, tá? Depois dá uma pausa, tranquilo? Tá vendo aí? Essa obra Nascimento de Vênus, ela mostra exatamente isso aí, né? Como as relações, como que o corpo humano ele é valorizado, como que o ser humano, é claro, Vênus, quem era Vênus, né? Vamos aqui pensar, Vênus, na mitologia romana, né? Deusa do amor, né? Na mitologia grega, Afrodite, né? Ok? Então, é o nascimento do amor, o nascimento do que é bom, da essência do belo, né? Mostra que aquele ideal de perfeição, o ideal do homem perfeito, o ideal da mulher perfeita, né? Isso, os traços, né? Você pode observar na obra que até os traços, não, os músculos, né? Os adornos, não, o fundo, né? O que é a paisagem, tudo é feito no mínimo detalhe, para quê? Para dar uma impressão de realidade. Exatamente. As obras, as pinturas, eu vou até falar, nós vamos falar uma aula disso aqui só sobre as obras de arte desse período, né? Mas o nascimento de Vênus, né? É interessante, né? Você deu uma pausa e você analisou, fez essa análise comigo, né? Tentou ver o que realmente mostra como é o ser humano, como ele é belo, né? Como ele está, e é claro, né? As obras do Renascimento, ela faz uma valorização do nu, né? É isso aí, essa valorização do homem na sua essência, é isso, né? Porque os gregos e os romanos, eles acreditavam que para eles o corpo, né, era esse templo, né? O próprio templo do que era bom, da essência divina, exatamente, né? Corpo são, mente sã. O corpo tinha que ser a forma do que era por dentro, né? O que você vê por fora era o que você era por dentro, belo, né? Uma essência boa, exatamente, né? Então, essa relação aí que a gente tem que pensar. Perfeito? Fechou comigo? Então, onde surgiu o renascimento cultural, esse movimento cultural, econômico, político na Europa nos séculos 14 a 17, que teve seu ápice quando? No século 16, ó, na Itália, beleza? Quais as cidades envolvidas? Gênova, Veneza, Florença e Roma, né? Qual a classe que estava presente aí? A burguesia. Vou falar por que é burguesia, né? Calma, mas aqui você já viu que a burguesia está envolvida de novo, né? E o pensamento clássico, que essa ideia de Grécia e Roma também estavam presentes nas obras renascentistas. Tranquilo, pessoal? A gente se vê nos próximos encontros. Não esquece de dar um like na aula e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tá? Forte abraço, tchau, tchau, fui!